Muito bem. Hoje teremos o prazer de ouvir o Dr. Ricardo Weinig. O Dr. Ricardo aceitou gentilmente participar do nosso evento, o OncoWebinar, e ele vai falar um pouco sobre o trabalho que ele tem desenvolvido no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E o Dr. Ricardo ele é biólogo, formado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, fez seu mestrado e doutorado também no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, sob supervisão do professor Gustavo Amarante Mendes, e, posteriormente, realizou seu pós-doutorado no Departamento de Imunologia do St. Jude's Children's Research Hospital, nos Estados Unidos, sob a supervisão do Dr. Douglas Green. Então, como eu disse inicialmente, seu trabalho atual é no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde ele é pesquisador científico no Instituto de Ensino e Pesquisa. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo pela disponibilidade de poder dispensar alguns minutos para falar aqui para a gente no programa, e a palavra é sua. Ricardo, obrigado. Obrigado, Robson, pelo convite, a Gabriela também, ao programa, por dar essa oportunidade da gente poder conversar sobre alguns dos trabalhos que a gente desenvolve aqui no Einstein. Inicialmente, eu ia apresentar o trabalho de terapia gênica que a gente tem desenvolvido nos últimos 2 anos, mas o Robson me alertou que vocês gostam bastante de câncer, né? Afinal, vocês estão no INCA. Aí pediu para acrescentar algumas coisinhas sobre câncer, então eu vou apresentar um segundo trabalho feito pelo meu aluno de doutorado, que acho que até o Martim já conhece um pouco desse trabalho aí, a gente tem feito algumas coisas em paralelo, que eu acho que também vai interessá-los, tá bom? Então eu vou dividir minha apresentação em duas, vou começar a apresentar esse trabalho de terapia gênica que a gente tem feito numa equipe grande aqui do Einstein, que eu coordeno, e a gente tem desenvolvido um grupo de expertises, de habilidades na área de terapia gênica, de decisão gênica, que talvez a doença em si não se aplique a vocês, mas a gente tem como expandir essas ferramentas, né, tanto as que eu vou mostrar agora na apresentação, como também o uso do CRISPR como ferramenta de screening para diversas situações, né? A minha aluna de doutorado foi para os Estados Unidos, trabalhando num laboratório de ponta lá sobre CRISPR screening, trouxe essa tecnologia e a gente implantou aqui no laboratório, tá? Então, apesar de não ser especificamente sobre o câncer a primeira parte, eu acho que é importante eu mostrar esses dados para vocês, porque tem um campo super vasto, super interessante, que revoluciona aí a forma da gente pensar em como tratar e como interrogar diversas questões aí na área de científica, tá? Só me falem, por favor, se vocês estão vendo minha tela cheia, para poder ter certeza. Ótimo, então tá bom. Tá, então a doença que a gente vai conversar hoje, né, foi a primeira que a gente escolheu para fazer a abordagem de terapia gênica, foi a anemia falciforme, tá? A equipe formada no Einstein tem a minha coordenação de prática, também o Dr. Riso como PI do projeto, e conta aqui todo com uma equipe de pesquisadores, uma equipe de profissionais técnicos, e também uma equipe aí de estatísticos e gerencial para dar suporte. Tá? A gente conta principalmente com uma parceria internacional do Dr. Matthew Portos, que tem feito avanços grandes nesta área, e recentemente, junto com outros pesquisadores, fundou a Graphite Bio, onde esse protocolo será levado para a clínica. Tá? E contamos também com tanto colaborações internas, quanto colaborações da USP, né, com o Dr. Wanderson Rocha, principalmente aí no recrutamento de pacientes e doadores de células para o nosso estudo. Então, falando brevemente da anemia falciforme, é uma doença relativamente comum, por ser uma doença genética, né, talvez a mais comum das doenças graves, e ela é causada por uma mutação pontual
é sempre a mesma em todos os pacientes que são afetados por essa doença, tá? Esta mutação pontual muda um aminoácido no gene de beta-globina, né, de glupraval, na posição 7, e faz com que agora a beta-globina assuma uma conformação diferente, quaternária, e com isso faz com que o gene da hemoglobina comece a fazer fibras dentro da hemácia, dando esse formato completamente diferente da hemácia, esse formato que parece como uma foice, né? Vocês lembram no tempo de colégio, era uma das doenças que a gente aprendia, né? E justamente este formato de foice e algumas alterações físico-químicas na superfície dessa célula fazem com que agora estas hemácias se adiram aos endotélios, principalmente dos pequenos vasos, fazendo aqui tromboses, né, e causando uma série de sintomas, né? Então, além de de um transporte ineficiente de gás carbônico e oxigênio, você também tem este efeito aqui oclusivo nos pequenos vasos, tá? Então, há esta combinação entre a beta-globina mutante com a alfa-globina, né, que forma a hemoglobina, a gente dá o nome de HBS. E para a versão saudável, original, a gente utiliza o nome de HbA, tá bom? Esta forma, né, esse defeito na hemoglobina e por consequência nos eritrócitos, causa uma série de sintomas, tanto agudos quanto crônicos nesse paciente, né? Muitos deles bastante graves, né, que levam a constantes internações, reinternações, né? Você acaba perdendo muitas vezes o baço, tem problemas de infecções recorrentes, né? E toda uma série de eventos aí que geram uma morbidade bastante importante e uma letalidade desses pacientes bastante precoce, tá? Então, nos países mais desenvolvidos, onde a gente tem mecanismos de gerência dessa doença, a vida média, a expectativa média de vida desses pacientes não ultrapassa muito de 45 anos, né? E como eu falei para vocês, a frequência é relativamente grande, né? No Brasil, nós temos aí mais ou menos 30 mil pacientes listados, com 3.500 novos casos por ano, né? Não só o impacto de saúde, mas também o impacto no sistema de saúde e na economia, tanto da vida pessoal, das famílias e dos sistemas de saúde, onde essa doença é bastante frequente, é bastante elevada. Vocês podem ver aqui os dados, né? O custo total por ano relacionado aos pacientes com anemia falciforme passam de $1 bilhão nos Estados Unidos, né? E vocês podem ver que essa doença é bastante perniciosa porque ela afeta principalmente os países em desenvolvimento, né? Então, afeta bastante o Brasil e principalmente aqui a África subsaariana, né? Nós sabemos que uma das origens dessa doença foi aqui na África subsaariana e com a fixação desse alelo mutante por questões aqui de coexistência com a malária, tá? Então, é de fato uma doença que afeta uma população socioeconômica muito vulnerável em países também economicamente vulneráveis, tá? E o tratamento dessa doença é bastante limitado, né? Então, hoje a gente sabe gerenciar o paciente muito melhor do que a gente sabia no passado. Acho que o grande avanço foi agora o uso da hidroxiureia, né? A hidroxiureia tem como fator principal a indução de uma hemoglobina fetal, né? Que ela não é tão boa quanto a hemoglobina adulta, mas ela faz um papel de forma bastante importante, tá? Então, você consegue aí aumentar os níveis de hemoglobina fetal e conseguir gerenciar esse paciente até certo ponto, tá? Mas isso não impede diversas outras disfunções do paciente. Então, esse paciente acaba tendo dores recorrentes, tanto aguda como crônica, então ele precisa
recorrentemente também de transfusão de hemácias, tanto preventivas quanto paliativas. Isso aumenta os níveis de ferro, então esse paciente tem que fazer sangramentos periódicos, né, e ser tratado com medicação de dor, tanto para o controle diário da doença, quanto para as crises agudas, né, de dor, principalmente no peito. E antibiótico para as infecções recorrentes, dadas as microoclusões que eles têm, né, e a perda do baço. E, em termos de tratamento curativo, a única opção disponível até então é a opção de tratamento com transplante de células tronco halogênicas, né? E, para isso, a gente precisa, hoje em dia, de um doador idêntico aparentado, né? Então, o irmão, basicamente, né? Todas as outras tentativas ainda engatinham, tem alguns resultados que estão melhorando, mas, de fato, quando você utiliza um irmão compatível com o doador, aí sim o resultado é extremamente positivo, tá? Mostrando que o transplante de medula óssea pode ser curativo. O problema é que para achar um doador compatível é muito complicado, e você também tem todas as complicações pós-transplante quando você utiliza uma célula halogênica, né? Então, nesta situação, né, e com o avanço das novas tecnologias de terapia gênica, nós criamos aqui uma iniciativa dentro do Einstein que tem como objetivo principal curar os pacientes com anemia falciforme, corrigindo especificamente a mutação causal no gene da beta-globina, né? Para quem segue a literatura, existem outras abordagens, né? A indução da hemoglobina fetal geneticamente, a gente optou por corrigir diretamente a mutação, tá? E como a gente pretende fazer isso, né, no nosso roadmap, é a infusão de células tronco CD34 positivas autólogas, né, que passaram por um processo ex vivo de correção desta mutação, utilizando o sistema CRISPR-Cas9. Né? Então, por que a gente fala de células tronco CD34 positivas? Acho que a maioria de vocês conhece, né? Mas o sistema aqui de hematopoese, né? Para a gente, o que importa, e as células de fato que sofrem com esse defeito, são as células aqui da linhagem vermelha do sangue, né? Mas elas têm vida média muito curta, então o ideal é a gente voltar aqui e tentar corrigir as células as células hematopoéticas de longa duração, tronco, né? Para que, uma vez estas células corrigidas, elas perdurem no paciente e vão repopulando o paciente com, agora, células capazes de expressar hemoglobina saudável, né? E só aqui mostrando para vocês que, in vitro, a gente consegue diferenciar relativamente bem o que é uma célula progenitora de uma célula de curta duração hematopoética tronco, de uma de longa duração, usando alguns marcadores aqui. Eu destaco principalmente o CD90 e o IPCR, que fazem parte aqui das HSCs. Tá? E a correção se dá, então, utilizando esse sistema, essa estratégia que a gente escolheu. Tá? Primeira coisa que vocês precisam ver nessa estratégia aqui é que nós estamos utilizando uma Hi-Fi Cas9, né, uma Cas9 de alta fidelidade, que ela tem poucos off-targets e um efeito on-target muito bom, e ela utiliza um RNA guia escolhido aqui, né, para que a Cas9, que é uma DNase, corte especificamente o DNA na posição próxima da mutação em questão, tá? Que é essa GTG aqui, né? No gene do HBB. Então, a nossa Cas9 com guide vai cortar aqui nesta posição e, em paralelo, nós inserimos nas células um DNA doador, né, que vai servir como braço homólogo para fazer a correção aqui por homologia. Tá? Então, nesse braço homólogo, nós colocamos aqui agora uma região onde você coloca a mutação que você quer, voltando ela para a adenina, né, para fazer o ácido glutâmico. E a gente também colocou neste vetor aqui algumas mutações silenciosas
para otimizar aqui e o guide não cortar de novo e a gente conseguir rastrear melhor. Tá? Então, com isso, quando você consegue fazer a correção de forma bem feita, você tem a inserção e a correção da sua posição que estava mutada, mais a inserção dessas mutações silenciosas que te ajudam na visualização e na efetividade do seu construto. Tá bom? E aqui o protocolo é simplificado, né? Então a gente traz o paciente ou o voluntário saudável, mobiliza células CD34 para a periferia utilizando um agente, no nosso caso o Plerixafor, pega esse sangue periférico, purifica a célula CD34, leva para o laboratório, corrige, depois de passar por um processo de checagem de qualidade, a gente traz o paciente de volta, prepara esse paciente fazendo a ablação da sua medula e aí infundindo as células aqui, com uma parcela delas corrigidas. Tá? Então, para o nosso protocolo, né, e para a edição gênica, está aqui como a gente faz. Então, a gente pega células CD34 de doadores saudáveis ou de pacientes, né, que a gente está usando especificamente células de sangramento, né, de pacientes que precisam tirar sangue por conta do build-up de ferro. Leva essas células para o laboratório, estimula essas células, e é importante aqui estimular essas células para elas entrarem em ciclo, porque aumenta a proporção de correção por HDR, que é recombinação homóloga. No primeiro ou segundo dia, nós aí eletroporamos essa célula com as nossas ferramentas de edição gênica e entregamos aí o DNA do doador, o braço homólogo, através de um vírus chamado AAV6. Tá? E aí, depois disso, nós fazemos a análise 48 horas depois da frequência de correção, fazemos as análises off-targets e também os ensaios funcionais, tanto in vitro quanto in vivo. Tá? Esses ensaios são vários, eu não vou mostrar, obviamente, todos para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, né? A gente faz no dia 4 a taxa de correção efetiva dessas células, olhamos para a viabilidade, o fenótipo dessas células se estão preservadas, e depois fazemos ensaios tanto de diferenciação eritrocitária, para ver se a gente consegue preservar o potencial de diferenciação e enxergar se a célula expressa de fato a cadeia corrigida, e também outros ensaios aí para ver a preservação do potencial geral dessas células tronco-hematopoéticas. Tá? Depois a gente leva para os ensaios em vivo e olha para os xenotransplantes e vê se essas células têm capacidade de durar e gerar todo o sistema hematopoético no longo prazo. Eu acho que é importante mencionar que nós estamos utilizando diversas ferramentas, tanto em sílico quanto in vitro, para checar os off-targets, e aqui é um trabalho especificamente nosso de utilizar uma plataforma para olhar não só para o genoma de referência, mas para milhares de genomas de referências, utilizando tanto o maior grupo aqui de genomas, que é o Gnomad, mas também uma população de genomas brasileiros. Tá? E, por fim, a gente faz um sequenciamento dos principais genes envolvidos com oncogênese, para ter certeza que nenhum off-target foi parar dentro desses genes, e a gente tem aí um potencial oncogênico nessas células. Então, vou mostrar alguns dos resultados para vocês desse trabalho que a gente vem realizando. Então, lá no dia 4, para olhar a eficiência e viabilidade dessas células. Tá? Então, nós utilizamos, como eu falei para vocês, doadores saudáveis, né, e a gente olha para a correção através das mutações silenciosas. Nós já estamos fazendo tanto em laboratório quanto já em sala limpa, né, e também utilizando células de pacientes, aí células não mobilizadas, células filtradas aí do sangue periférico. Vocês podem ver que, em linhas gerais, quando a gente olha para os eventos onde a gente dá RNP,
que é a Cas9 com o guia, e o vírus doador, em 2 concentrações diferentes, a viabilidade está relativamente preservada em todos os tratamentos e todas as células, tá? Outra coisa importante de mostrar é que o fenótipo de células-tronco mais de longa duração estão preservadas, não importa o tratamento em relação ao paciente, né, em condições GMP ou não GMP, então a gente não está perdendo a população de tronco, e aí mostrando os níveis de correção específicos dos alelos, né? Então aqui a gente está mostrando porcentagem de alelos corrigidos. Os 2 primeiros são em doadores saudáveis, periféricos, em condições de laboratório. Vocês podem ver que a gente tem uma média aqui de 35%, 37% de correção. Em condições de sala limpa, nós estamos ainda otimizando esse processo, mas também temos aqui uma correção por volta de 30%. E em células de paciente com anemia falciforme, esse valor dá um pouquinho mais alto, tá? E é importante salientar que o cutoff calculado aqui para o mínimo de correção para ser efetivo e dar um ganho curativo para esse paciente é de 15%. Então, em todos os nossos experimentos, nós temos obtido consistentemente valores acima dessa margem. Tá? O próximo passo era olhar para essas células e ver se elas mantêm aí a capacidade de diferenciação eritroide ou se a gente estava perdendo no tratamento, na terapia gênica, esse potencial. Tá? Então, a gente utilizou um protocolo de diferenciação in vitro, em bulk, e depois a gente analisa por citometria HPLC os resultados. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, né, as diferentes marcações das populações em diferenciação, então a gente usa diversos marcadores, e uma combinação comum essa daqui, 235-alfa, no CD71, né, mostrando que as células se diferenciam e, independente do tratamento que a gente faz, em relação ao nosso controle, essas células não perdem essa capacidade de diferenciar, tanto em porcentagem quanto no tempo. Né? Tanto para células saudáveis quanto para células aqui de pacientes. E uma coisa importante de se mostrar, né, é que essas células, ao final da diferenciação, elas mantinham os alelos corrigidos. Né? Porque uma das possibilidades é que quando a gente tocasse essas células, as células que foram tocadas pela correção gênica, essas células não se diferenciariam, então as células que sobrariam na cultura, que eram as células intocadas, estas sim seriam as células que fizeram o processo de diferenciação. E como vocês podem ver aqui, né, a porcentagem de representação dos alelos corrigidos no input, independente da fonte celular ou da titulação do vírus, não se perdeu quando nós olhamos aí no final da diferenciação eritróide. Ou seja, as células que foram corrigidas e tinham um alelo corrigido, elas eram capazes de se diferenciar em células da linhagem eritróide. Tá? E talvez o resultado mais legal, o que mostra que essas células de fato corrigiram, está aqui nessa figura. Né? Então, a gente está, por HPLC, analisando agora as cadeias, né, de globinas expressas. Então, é uma razão entre as diferentes cadeias que combinam com a alfa, né? Então a beta é a cadeia importante, tem a cadeia gama, que é a cadeia fetal, e a beta S é a nossa cadeia mutante, né? Então, como vocês podem ver aqui no tratamento com MOC, grande parte da cadeia expressa, principalmente da beta, 100% das betas, são as betas mutáveis. Né? E agora, quando a gente faz o nosso tratamento, vocês vejam que a cadeia beta perde muito da sua expressão, a cadeia mutante, e agora a gente passa a ter quase 50% da expressão de cadeias saudáveis, né? O que é uma expressão bastante robusta, que dá um resultado bastante promissor de que essas células, além de ter o alelo corrigido, esse alelo é funcional, expressa o gene, e agora a gente está olhando a proteína, e essa proteína está funcional,
e ela é expressa em combinação com a cadeia alfa, né? Para mostrar que não só ela é capaz de se diferenciar em célula eritróide, mas também mantém a multipotencialidade de uma célula-tronco, nós fizemos alguns ensaios de CFA. Eu vou passar mais rápido por esses, mas para mostrar que não há perda de capacidade de formação de colônias, né? Tanto nos pacientes, nos voluntários saudáveis, quanto nos pacientes com anemia falciforme. E aqui mostrando que quando a gente diferencia essas células, não há diferença entre o tratamento e as células, entre o MOC e as células editadas, né? Então, como vocês podem ver aqui, não há diferença. A diferença entre doadores, que de fato acontece, mas se a gente comparar entre o tratamento e o controle, não há diferença nenhuma para este tipo de experimento, mostrando que a correção gênica não atrapalha a potencialidade dessas células. E lá no final, quando a gente olha para ver se os alelos estão preservados, a população corrigida de fato se diferenciou, está aqui. Agora a gente consegue fazer isso de forma individual, colônia por colônia, mostrando que 57% ou 50% dos alelos, das células contém alelos aí corrigidos, tá bom? Então, mostrando que todo esse processo é muito robusto, a gente consegue editar as células-tronco, a gente consegue mostrar que elas não perdem a sua capacidade de se diferenciar, e as células que foram corrigidas se diferenciam nas diferentes populações. Tá? Vou passar por todos esses detalhes, é um resumo do que eu falei, mas eu queria mostrar para vocês esses primeiros resultados que a gente já está tendo no modelo em vivo, que é a última etapa antes da gente escalar para o tamanho de um ensaio clínico, né? Então, a gente está usando um modelo muito interessante, que ele substitui o NSG, que ele se chama NBSGW, que é um modelo de camundongos com algumas mutações adicionais do NSG, que ele é capaz de suportar muito melhor, sem a necessidade de irradiação, as células CD34 humanas, e é um modelo que dá o maior suporte para o quimerismo hematopoético humano, né? Então, vocês podem ver que mesmo sem irradiação, né, nós tivemos aí quase 75%, chegando em alguns camundongos a 90% de pega de células humanas em relação às células dos camundongos, né? Então, de fato, isso permite a gente olhar com muito mais robustez para as células de diversas linhagens aí, humanas no camundongo, tá? E como vocês podem ver aqui no nosso experimento piloto, os animais, foram 4 animais que a gente tratou, eles receberam uma população mais ou menos de 25% de alelos corrigidos, né? E quando a gente sacrificou esses animais na semana 14, em média, esses animais tinham uma preservação no número de alelos importante nas suas células-tronco, né? Mostrando que, então, essas células, além de serem corrigidas e terem essa função in vitro de diferenciação, são células, de fato, mais tronco, porque elas são capazes de fazer toda a diferenciação em 14 semanas desses camundongos. A gente agora está expandindo esses estudos, tanto para aumentar esses números, mostrar que elas se diferenciam nas mais diversas populações em vivo, e fazer os ensaios secundários, que aí sim são ensaios de mostrar as células de fato de longa duração. Tá? Com o sucesso dessa empreitada, e a gente agora está já mudando para a escala de tamanho clínico, a gente tem uma programação aí para os próximos anos de fazer toda essa validação dos modelos em vivo, fazer agora o larga escala já dentro das salas limpas, e estamos submetendo nosso protocolo para aprovação em breve da Anvisa e do CONEP, para fazer até 2023 os nossos primeiros pacientes, né? Enquanto isso, vale a pena citar que a gente está fazendo aí uma abordagem diferente, tentando evitar a utilização dos vetores virais,
estão utilizando a entrega do braço homólogo por ssLDN, né? Então, a gente recentemente contratou uma postdoc para dar conta desse projeto, e utilizando uma tecnologia que tem tido bastante sucesso atualmente, que é a tecnologia das partículas parecidas com vírus, mas que você tem só o capsídeo viral, mas nenhum vetor viral, DNA viral, né? É o capsídeo que entrega diretamente as suas ferramentas de terapia gênica sem uso de plasmídios. Bom, isso nos cacifou para a gente começar novos projetos. Então, o Martim acompanhou de perto a nossa empreitada aí, junto com ele, né, de concorrer aí para um grant junto ao Ministério da Saúde, ao CNPq, para começar agora um ensaio de terapia gênica uma outra doença, a doença que se chama epidermólise bulhosa distrófica recessiva. Eu só estou apresentando aqui as fases do projeto, porque esse projeto foi aprovado no ano passado pelo CNPq, mas eles liberaram, não tem nem um mês a verba, então a gente está começando esse projeto agora. Mas a ideia aqui é dar um passo além, apresentar para vocês as ferramentas. Ao invés de utilizar as ferramentas clássicas de CRISPR-Cas, nós vamos utilizar aqui uma outra forma de fazer a correção gênica, utilizando aí as ferramentas de base editing, tá? E a ideia aqui é que o colágeno nesses pacientes dessa coorte brasileira, o colágeno 7 não é expresso nas células, porque você tem algumas mutações no hotspot no exon 54. A gente analisou estruturalmente esse exon, ele parece ser dispensável para a expressão do colágeno. Então, o que a gente quer fazer é utilizar as ferramentas de base editing para induzir a mutação nos sítios aceptores ou doadores do exon skip. Então, na hora de você expressar o RNA mensageiro, ele vai pular o exon 54 e provavelmente fazer a expressão de um colágeno funcionar. Então, a gente tem diversas fases no projeto, aí dos próximos 2 anos, mas a gente quer chegar no final desse projeto com 2 protótipos diferentes. Um deles é pegar uma biópsia desses pacientes e expandir, isolar fibroblasto e queratinócito, e com ferramentas de base editing corrigir essa mutação nesses fibroblastos e aí remontar pedaços de pele desses pacientes que vão ser usados para transplante de pele autólogo, né? A gente sabe que os transplantes de pele nesses pacientes ajudam muito a curar ou a mitigar um problema grave que eles têm, né, das feridas de pele, também um problema muito grave deles é que muitas vezes eles não têm como fazer esses transplantes, né, por falta de doadores compatíveis ou por falta de quimerismo, né? Então, isso resolveria um grande problema para esses pacientes. E ao ajudar a cura, né, mais rápida dessas feridas, também nós evitamos as infecções recorrentes que esses pacientes têm, melhorando, inclusive, o quadro geral desses pacientes. Então, essa é a ideia do primeiro protótipo. E, ao desenvolver esse primeiro protótipo, a gente quer, com isso, criar ferramentas para que a gente possa integrar diretamente nas feridas do paciente, utilizando os ungüentos que eles já precisam passar na pele, as ferramentas de correção desse exon, utilizando aí um vetor baseado no vírus de Sendai e alginato ou microvesículas para controlar melhor esta entrega. Tá? Bom, então essas são as 2 grandes tecnologias que a gente tem correndo direto no laboratório. Isso dá para expandir para várias outras doenças, inclusive doenças que vão mais para o lado de doenças oncológicas, e também toda uma parte de biblioteca aí, de CRISPR. Mas como eu sei que vocês têm uma pegada muito maior em câncer, eu queria apresentar uma outra história feita pelo Guilherme Afonso, que é do meu grupo agora de alunos em morte celular.
né? Ele desenvolveu durante seu mestrado e tem expandido durante seu doutorado essa história. Tá? Essa história começa da minha expertise desenvolvida no meu pós-doc em necroptose. Não sei se todos vocês conhecem esse tipo de morte celular. Ele é uma morte celular programada, então eu tive a sorte de estar num laboratório que ajudou a descrever a via bioquímica que controla esse tipo de morte, durante esse último período, né, dessa última década, a gente conseguiu, de fato, dissecar os mecanismos que controlam esse tipo de morte, que é uma morte necrótica, né, inflamatória e envolvida em diversos processos. Né? Então, como vocês podem ver aqui, eu não vou entrar em detalhe por conta do nosso tempo, mas os dois genes centrais, as duas proteínas centrais que regulam e executam este programa são as moléculas de HIP3, que é uma quinase, né, que se autofosforila e se ativa, e ao fazer isso ela fosforilila uma pseudoquinase chamada MLKL, e a MLKL é de fato quem migra para a membrana plasmática e, por algum mecanismo ainda pouco clarificado, desestabiliza esta membrana e gera o rompimento dessas membranas. Né? E ao romper, então, essa membrana, vocês podem imaginar que agora todo o conteúdo intracitoplasmático dessa célula ele é extravasado e isso gera uma inflamação. Então, uma morte com características de necrose, mas, de fato, programada com uma via bioquímica. Né? Então, quando a gente começou a pensar nisso, né, rapidamente criou-se a ideia de que é uma morte inflamatória e se a gente via que para a morte apoptótica, que é uma morte anti-inflamatória, mais silenciosa, os cânceres apresentavam vários mecanismos de resistência, que vocês conhecem até melhor que eu, era de se esperar que também para uma via de morte controlada bioquimicamente e inflamatória, também a gente fosse observar que esta via estivesse alterada em diferentes tipos de câncer. Né? E, de fato, rapidamente, se mostrou, por exemplo, que em mais de 85% das amostras de câncer, de mama comparado com o tecido adjacente, havia a perda ou a diminuição da expressão da molécula de HIP3. Tá? Quando você pega o triplo o triplo knockout, né, o triplo negativo de câncer de mama, essa perda de HIP3 sobe para mais de 90% das amostras. Tá? Vários outros tipos de câncer, como melanoma, alguns linfomas, câncer coloretal, também foi observado uma menor expressão de HIP3, em alguns casos também MLKL, e quando você olha aqui para a expressão das mais diversas linhagens que a gente utiliza em laboratório derivadas de câncer, grande parte delas não tem a expressão de HIP3, né? Sugerindo que é um mecanismo aí de resistência e progressão tumoral. Bom, isso começou a ficar mais evidente quando eles começaram a olhar a expressão em coortes de pacientes. Como vocês podem ver aqui, né, pacientes que expressam baixos níveis de HIP3, comparados com pacientes que expressam níveis de HIP3 mais elevados, possuem uma pior sobrevida. Tanto isso aqui para câncer de mama, né, para HIP3, em câncer de ovário, a mesma coisa que a gente pode ver para MLKL. Mostrando, então, uma relação importante entre você ter menos HIP3 ou menos MLKL e uma maior resistência à morte do tumor, portanto, um pior prognóstico. Né? Isso faz sentido, isso é interessante. E o outro detalhe que talvez faça ainda mais sentido é que a gente viu que é possível modular a expressão de HIP3 de diversas maneiras diferentes.
Então, naquelas diversas linhagens onde o HIP3 não estava expresso, foi percebido que uma das mecanismos de supressão dessa expressão era por metilação do promotor. Então, com o uso de 5-AD, né, que é um agente demetilante, vocês podem ver que há o retorno dessa expressão de HIP3 em diversas dessas linhagens. Não é só uma questão de metilação de promotor, mas a gente consegue regular transcricionalmente a intensidade de expressão dessa molécula, tanto que vocês podem ver aqui, no trabalho que a gente publicou lá enquanto eu estava no meu pós-doc, que o tratamento com interferon consegue aumentar de forma expressiva a MLKL e também HIP3. Isso é importante, né, porque quando a gente aumenta os níveis de expressão de MLKL, estas células passam a ser mais sensíveis aos tratamentos indutores de necroptose. Então, vocês podem ver aqui o aumento da fosforilação de MLKL, que é um indício de morte dessas células, e, de fato, quando a gente dosa a morte celular dessas células, é muito maior quando você aumenta os níveis de MLKL, sugerindo que é possível combinar tratamento de aumento de expressão de moléculas da via de necroptose com a indutores de necroptose. Então, um exemplo aqui, está aqui nesse paper já de 2015, há 6 anos atrás, mostrando que se a gente combina 5-deoxicitidina com a doxorubicina, você consegue uma redução de massa tumoral muito maior do que esses agentes sozinhos, né? Sugerindo que esse efeito aqui pode ser parcialmente explicado pelo aumento da sensibilidade de necroptose. Então, a gente pegou isso um pouco no começo e a gente queria explorar muito isso e queria talvez pensar um pouco fora da caixa e olhar para tumores onde o racional fosse um pouquinho diferente, né? Onde talvez a morte fosse interessante, importante, mas que o sistema imune não tivesse presente para olhar para essa inflamação causada pela necroptose e que essa inflamação pudesse ter um efeito positivo no tumor ao invés de um efeito negativo. Tá? Então, fazendo várias análises em sílico, a gente começou com câncer de reto, foi virando e de repente a gente olhou para esse resultado e ficou muito, muito interessado, muito surpreso, né? Então, quando a gente pega aí os gliomas de menor grau, os LGGs, como a gente chama, e olha para a coorte dividida entre pacientes que expressam mais HIP3 ou menos HIP3, nós vemos uma abertura de curva aqui de Kaplan-Meier bastante importante. Para quem é da área de glioma, essas aberturas aqui não são tão comuns, né? Principalmente com esta angulação entre as curvas. Então, isso chamou bastante atenção, então a gente começou a colocar um pouco mais de esforço aí para saber o que estava acontecendo, né? E eu não vou contar quem é que é alto, quem é baixo expressor, porque na sequência eu vou contar essa historinha feita pelo Guilherme. Então, só para lembrar, né, os gliomas eles são divididos histologicamente, e uma das características mais importantes também que nos chamou a atenção entre gliomas de alto grau, chamados glioblastomas dos baixos graus, ou de menores graus, é justamente a presença de um centro necrótico, ou talvez necroptótico, né? Uma vez que eles são divididos entre esses dois subgrupos, o grupo de menor grau, histologicamente, pode ser dividido aí entre astrocitoma, oligodendroglioma ou este câncer aí mais misto. E pode ser também dado grau 2, grau 3, e nessas diferentes combinações. Mas quando você olha para a prognose, né, a curva de sobrevivência desses 6 diferentes grupos, a gente vê que é uma bagunça, né? Você não consegue ver uma diferenciação muito grande. Então, de fato, apesar de você conseguir morfologicamente, histologicamente, subdividir esses tumores, em termos de prognósticos do paciente, esta divisão não fazia muito sentido.
Então, em 2016, a WHO sugere esta nova divisão, utilizando agora marcadores moleculares e indicando a importância da gente achar biomarcadores que possam explicar melhor o prognóstico desses pacientes, né? Então, depois de separar entre alto grau e baixo grau, nós utilizamos dois diferentes marcadores, né? A primeira é a mutação no gene IDH1 ou IDH2, e se este paciente apresentar a mutação no gene de IDH1 ou IDH2, nós fazemos um exame suplementar, que é a codeleção das regiões 1P e 19Q. Né? Então, nós temos 3 diferentes grupos agora, e como vocês podem olhar no gráfico aqui, existe um grupo que se destaca muito dos outros, que é o grupo que é selvagem, né, para IDH, então é um grupo que se comporta quase como um glioblastoma de alto grau aqui, e esses dois outros grupos onde você tem a mutação de IDH com e sem codeleção. Né? Então, se usa muito na clínica hoje esta divisão, e inclusive para se fazer aí o prognóstico desses pacientes. E eu vou mostrar aqui para vocês, no finalzinho agora da minha apresentação, que talvez não faça muito sentido a gente usar a codeleção para diagnóstico, para diagnóstico e classificação desses grupos. Tá? Então, dado que a gente tinha aquela diferença de HIP3 e tinha aí uma oportunidade para melhor classificar e explicar o prognóstico desses pacientes, a gente foi fazer um ensaio, um estudo in sílico, utilizando aí coortes disponíveis publicamente que tivesse dados clínicos e dados de expressão desses genes, principalmente HIP3 e MLKE. Tá? Então, nós achamos 2 portais que continham coortes importantes. A nossa coorte de Discovery foi uma coorte depositada no Civil Portal. Ela tem 530 amostras totais de LGG, mas tirando aí as amostras incompletas ou amostras secundárias, nós tínhamos um grupo de 513, né? Então, um grupo bastante robusto. E depois de muito tempo, a gente achou uma segunda coorte num repositório chinês. Então, é interessante porque é um background completamente diferente do Civil Portal, né, com um grupo também interessante de pacientes aqui de LGG. Né, a gente utilizou essa coorte como coorte de validação. Então, eu não vou falar para vocês, por conta do tempo aqui, de todos os tratamentos que a gente fez para normalizar melhor e conseguir fazer as estatísticas melhor com esses diferentes dados. Depois a gente pode conversar e entrar em detalhes, tá? Mas a gente transformou numa escala de Z-score, fez todos os cutoffs para ver o que era baixo e alto expressor, e separou, então, em 2 grupos. E eu vou apresentar os dados aqui para a HIP3 especificamente. Tá? Então, quando a gente fez o modelo univariado, né, tanto por regressão de Cox e também pelas curvas de Kaplan-Meier, nós vimos que, de fato, o HIP3 aparecia como uma variável explicativa de sobrevivência. Né? Então, tanto uma categoria linear aqui, contínua, mas principalmente a categórica, vocês veem que os autoexpressores têm uma hazard ratio, né, uma chance de óbito muito maior do que os baixos expressores. Nós podemos ver aqui que tanto o IDH, que já estava mapeado, tem essa mesma diferença, a codeleção, e a gente testou para todas as possibilidades de outras variáveis que poderiam influenciar nos nossos modelos. Tá? Então, de fato, aqui no modelo univariável aparece HIP3 como uma variável, e, de fato, quando a gente normaliza e trata melhor os dados, a curva aqui abre entre pacientes que expressam mais ou menos HIP3, com um P bastante robusto e com uma diferença bastante grande. Agora, vejam que, diferente dos outros cânceres, os pacientes que têm baixa expressão de HIP3 são os pacientes que vão melhor. Né? Então, os pacientes que têm alta expressão de HIP3 são os pacientes que vão pior.
exatamente o oposto que a gente vê no paciente, o que muda completamente o entendimento, né, talvez da função de HIP3 aí nesse tumor especificamente, né? Então, o que faz mais senso é que se você tem mais expressão de HIP3, as células seriam mais sensíveis, ou seja, você teria mais facilidade de matar o tumor, seria ruim para o tumor. Mas o que a gente está vendo aqui é o contrário, né? Quem expressa mais HIP3 é justamente o paciente que vai pior. Bom, não basta mostrar como um modelo simples, né, de univariado, a gente precisa mostrar que a gente controlando as outras variáveis que a gente sabe que impactam no prognóstico desses pacientes, que HIP3 ainda se manteria como uma variável independente. Então é isso que a gente fez aqui. Veja, a gente separou os 3 grupos, né, mutado e codeletado, DH, não codeletado, sem a mutação, e também por idade ao diagnóstico. E foram as 2 principais variáveis que mostravam impacto nos modelos univariados. Quando a gente olha aqui, né, HIP3 como variável se mostra bastante robusta, explicativa da chance de óbito desses pacientes. Então vejam que se eu pegar, né, uma outra forma de explicar, um paciente com o mesmo estado mutacional dessas 2 variáveis, na mesma idade, o paciente que expressa HIP3 e um outro paciente com essas mesmas características que expressa, né, alto e baixo HIP3, eles têm aqui chances de óbito bem distintas. Né? A gente fez isso acrescentando uma outra variável, um grupo menor de pacientes, porque a gente não tinha informação sobre todos eles, que é a progressão e relapse. Então, a gente separou esses 2 grupos e vocês podem ver que a HIP3 continua como variável independente explicativa. E se a gente usar, mesmo assim, aquela classificação histológica, morfológica dos tumores, que é aquela bagunça, mesmo se a gente olhar dentro de cada um desses tipos histológicos, né, e pareado por idade, HIP3 ainda se mostra uma variável importante independente. Então, isso nos chamou bastante atenção, a gente ficou muito feliz, mas tem um dado escondido aqui que nos chamou a atenção e eu queria voltar um slide só para mostrar rapidamente para vocês. Né? Quando a gente começou a olhar agora as comparações dos grupos que são utilizados hoje na clínica para se fazer a classificação e o prognóstico dos pacientes, quando a gente compara aqui o grupo com o IDH mutado, com ou sem deleção, vejam que não existe p-valor. Né? Então, não dá significância entre esses 2 grupos. Tanto quando a gente classifica assim, quanto quando a gente coloca a progressão, né, a recorrência dos tumores, veja que não tem P, né, o efeito é pequeno. A gente foi olhar aí em subgrupos dentro de oligodendroglioma e a gente não consegue achar diferença estatística. Né? Então, isso é uma coisa que nos leva a pensar que talvez codeleção não seja tão importante. Né? A gente reviu alguns papers que apontavam para a codeleção como importante no prognóstico desses pacientes e existem alguns erros de conceituação. Então, por exemplo, no paper original da publicação desta coorte, eles fizeram um p-valor para todas as variáveis juntas. Né? O ANOVA. E aí dá p-valor porque, na verdade, este grupo puxa o p-valor. Mas quando a comparação é feita de 2 a 2, aí também eles, lá numa figura suplementar, não veem isso. Né? Então, o que a gente tem feito agora é interrogar essa questão através de uma meta-análise para tentar ajudar a definir se a codeleção é ou não é importante. Tanto, olha só, para explicar melhor este gráfico, se a gente usa análises univariadas nas Kaplan-Meier's aqui, né, os grupos só IDH ou só codeleção, de fato você tem uma abertura da curva, né, com estatística.
Mas quando a gente faz agora este mesmo tipo de análise, o P global desse meu dado dá significativo, mas quando a gente compara essas duas curvas, de fato, a gente fica bem no borderline. Tá? Então, a gente está fazendo uma meta-análise aí para poder definir se a correlação é importante ou não. Então, já que ela talvez não fosse importante, a gente fez um último modelo multivariado, utilizando só IDH e a idade ao diagnóstico, e RIP3, de fato, se mantém aqui como variável explicativa. Bom, aí, né, conversando com os clínicos, eles falam, tá, mas você não vai usar só o RIP3, você precisa ver se o RIP3 enriquece o IDH, porque o IDH, como você mesmo mostra aqui nos seus modelos, ele tem um poder explicativo excepcional. Então, seria muito interessante ver se depois de fazer o teste para IDH, dentro dos grupos de IDH mutado ou IDH selvagem, aí sim você consegue segregar dois grupos distintos em cada um desses braços, né? Porque aí sim o RIP3 seria uma ferramenta de fato útil para a clínica. Então a gente fez esse estudo, então está aqui as curvas de... desculpa, aqui não é multivariado, não, aqui é só a curva de Kaplan-Meier, separando agora os pacientes por status mutacional de IDH e mostrando que nós temos abertura desses dois grupos em ambos os status de IDH. Então, para o grupo selvagem, nós conseguimos ver que pacientes com diferentes níveis de expressão de RIP3 se comportam diferente. Vejam que quando você tira aqui os pacientes que expressam RIP3 baixo e só pega os pacientes que expressam RIP3 alto, eles têm uma mortalidade extremamente elevada, né? Muito parecida com os glioblastomas. E quando a gente pega IDH mutado, que é um grupo já mais indolente, mesmo assim a gente vê a abertura dessas curvas. Mas também, de novo, né? A gente precisaria fazer um modelo multivariado para controlar uma regressão de Cox, e é o que a gente fez aqui, né, controlando agora por a idade ao diagnóstico. Neste caso aqui, a gente tem também o relapse, e aí mostrando agora a variável aqui combinada, né? Então, os quatro possíveis grupos, e aqui os HRs e os p-valores. Então, as duas comparações importantes nesse gráfico, a primeira está aqui, pegando o grupo que é mutado por IDH e comparando esses RIP3 low e RIP3 high, mostrando aqui que tem uma diferença de 120% no hazard ratio. E a outra comparação, né, que vocês podem ver aqui de forma indireta, entre o grupo selvagem IDH, altos expressores e baixos expressores, mas calculamos também a parte, fazendo agora um deles aqui como referência, e está aqui na nossa legenda do gráfico, mostrando que para o grupo selvagem, né, de IDH, a diferença entre RIP3 alto e baixo é de 3,4 no hazard ratio, também com um P bastante significativo, né? Então, para finalizar esta parte da apresentação, né, em resumo, o que a gente descobriu é que a expressão de RIP3 é um marcador prognóstico novo para gliomas de baixo grau, e que este marcador enriquece, né, a segregação de grupos e o subgrouping, né, dos pacientes depois que você faz o teste para IDH, né? A gente também levantou aqui uma lebre que talvez o uso corrente da codeleção 1P19Q não seja tão relevante assim para subgrupar esses pacientes em relação ao prognóstico. E talvez o mais interessante biologicamente, né, e que a gente está querendo estudar agora e está fazendo isso, é que, diferente dos outros tumores, a expressão de RIP3 mais alta é ruim para o paciente, né? Então, o que a gente tem feito atualmente, né? A gente está tentando agora utilizar técnicas mais simplificadas de quantificação de RIP3, seja por qPCR, seja por immunostaining, para facilitar o uso clínico destes marcadores, né? Então, a gente agora tem que ver se tanto que o PCR quanto o IHC vai
ser um marcador substituto à altura aqui do RNA-seq nesses estudos de prognóstico para esses grupos. Tá? Então, a gente depositou um pedido de patente e a gente tem trabalhado aqui para validar e gerar um exame clínico aqui para ajudar os oncologistas nesse prognóstico dos pacientes. Uma outra coisa que a gente agora está criando os modelos e está indo muito bem com a Ariane, agora nova pós-doc do grupo, é testar se a expressão diferencial de HIP3 é um marcador simplesmente, e a gente pode usar isso na clínica somente, ou se de fato existe uma razão biológica para essa diferença entre o comportamento desses dois grupos. Tá? Então, a gente vai usar aí modelos ortotópicos in vivo, murinos, para estudar se o HIP3 de fato é causal aí, nessa progressão tumoral. E a gente expandiu recentemente, eu não tenho tempo para mostrar para vocês, esse estudo do HIP3 para todos os genes de todas as vias de morte celular com características necróticas, e a gente achou uma série de genes muitíssimo interessantes, um ou dois com potencial ainda maior do que HIP3. Então, a gente estava fazendo isso na unha, agora a gente tem uma ajuda de um bioinformata para acelerar esse processo e entender quais destes biomarcadores de fato serão importantes para a gente levar tanto para a clínica quanto para dentro do laboratório. Então, com isso, eu encerro por aqui. Me desculpa por uma apresentação um pouquinho mais estendida, e fico aqui disponível para se alguém tiver alguma pergunta, se a gente ainda tiver algum tempo. Muito obrigado. Muito bem. Ricardo, super obrigado. Eu acabei não comentando, mas o nosso tempo estava perfeito. A gente, na verdade, aqui no OncoWebinar, a gente faz um tempo um pouco mais estendido, então você ficou totalmente dentro do tempo. Que ótimo. Eu tenho perguntas, mas tem aqui no chat, a gente recebeu a pergunta da Mayara. Ela pergunta se eu gostaria de saber se as assinaturas de presenças são colocadas. Desculpa, não tem nada a ver com a tua apresentação. Esquece. Eu vou fazer minha pergunta, então. São duas perguntas e comentários. Primeiro, eu queria te parabenizar por essa aproximação da edição gênica da bancada ao leito. Isso é muito interessante. Eu tenho visto um pouco com a hemofilia, e assim, a gente está ali chegando lá, né? Assim, já temos edição gênica em pacientes, relatos, e a gente está chegando lá. Realmente é muito interessante. Factível, de fato, dentro do teu plano? É uma pergunta assim... É factível? É factível. Eu acho que a gente vai ter alguns desafios importantes pela frente, né? Acho que menos experimentais e mais econômico-políticos, né? Uma hora que esta tecnologia for realidade, e não vai demorar, né? A gente está vendo os trials clínicos sendo muito bem sucedidos, né? Com algum contratempo, mas a grande maioria com resultados impressionantes, a parte de acesso, né? Por enquanto são terapias extremamente caras, né? E como a gente vai fazer com que isso seja acessível é um desafio, né? Então, a gente tem um acordo com o Ministério da Saúde, através do PROAD, então a gente tem dinheiro suficiente para fazer o ensaio clínico inicial, né? Então, a gente conseguiu aprovação para esse próximo treino de 50 milhões no projeto, então dá para fazer com toda certeza, mas isso é inviável para a gente levar isso para o SUS, por exemplo, né? Então, acho que tem um debate muito grande de como a gente vai reduzir esses custos. A gente está tentando sempre pensar em protocolos mais simples, mais eficientes e mais acessíveis. Então, citando
talvez 2 ou 3 iniciativas ou ideias que a gente tem. A primeira delas é a gente está testando, depois de selecionar as células CD34, separar as células tronco-hematopoéticas de longa duração, CD34 positivas, EPCR positiva, etc., e só editar este grupo de células. Então, a escala seria, sei lá, 1/20 da escala. E uma vez editada, a gente remistura com as outras células e infunde no paciente. Então, isso diminuía aí 20 vezes o custo da edição. Uma segunda possibilidade é de reduzir a necessidade do vetor viral. Se a gente conseguir que o ssLDN funcione, que é uma tecnologia mais sintética, que depende muito menos dessa produção do vírus, isso também cai bastante o preço. E eu acho que uma terceira coisa, mais aí na parte técnica ainda, é a gente conseguir criar ambientes ou sistemas fechados de edição gênica, onde você não precisa de uma sala limpa e de um controle de ambientes limpos, que isso encarece de forma desproporcional os protocolos, né? Então, já existem, por exemplo, sistemas fechados, e o Martin sabe muito melhor que isso, para CAR-Ts, por exemplo, né? Mas tem uma outra etapa aí de desafio para as terapias de edição gênica que a gente utiliza, né, de eletroporação e controle aí fino, mas eu acho que é também uma coisa que vai baratear muito. Então, vai ser factível, a gente vai ter que resolver alguns problemas aí orçamentários, políticos, técnicos, e de acompanhar, né, não pôr a carroça na frente dos bois, fazer alguns pacientes, acompanhar esses pacientes, ter certeza de que o protocolo é seguro, né, e por isso que a gente dá muita importância aí para a segurança. Eu não apresentei nenhum dado aí da parte de off-targets, a gente está indo muito além do que os grupos normalmente vão, para ter certeza de que o nosso protocolo é seguro, dentro do que a gente pode olhar, para que a gente, né, dê passos firmes para que essa tecnologia chegue no leito, né? Perfeito. A Gabriela Nestor tem uma pergunta. Ela... Oi. Pode seguir, Gabi. Estão me ouvindo? Sim. Ricardo, obrigada pela palestra. Já peço desculpas que eu vou ter que sair logo depois, porque eu tenho uma outra reunião. Não vou conseguir acompanhar as discussões. Mas em relação à segunda parte do glioblastoma, assim, realmente impressionante como as curvas separaram, né? Para o glioblastoma, isso é bem, bem impactante. E eu fiquei me questionando, assim, isso já vem sendo progressivamente demonstrado para outros tumores, né? Que a necroptose, ao contrário, os marcadores podem estar relacionados a prognóstico desfavorável. Mas o ponto que eu fiquei me questionando dos seus dados, o que fazer com essa informação? Beleza, define prognóstico desfavorável, né? Mas ainda não direciona para nenhuma terapia, né? Então, assim, uma vez que vocês consigam implementar e validar esse marcador e conseguir uma boa imunohistoquímica e implementar isso na rotina clínica, o que os clínicos vão fazer com essa informação do ponto de vista prático para o glioblastoma? Tá bom, então assim, só uma questão importante, né? A gente vê uma tendência de resultado muito similar em glioblastoma, mas eu apresentei os dados de glioma de menor grau, de LGG. Tá? É que muitos grupos, né, os subgrupos que a gente conseguiu caracterizar, se comportam muito parecido com o glioblastoma, né? Então, conversando com os clínicos, né, existe, de fato, não existe uma terapia alternativa que a gente consegue subgrupar e falar, se você caiu nesta categoria aqui, você vai usar esta terapia, ainda não existe isso, né? Mas tem algumas coisas importantes já de prognóstico e de diagnóstico, né? Acho que a primeira coisa é a frequência que o seu paciente precisa ser cuidado, precisa voltar no médico, se você cai num grupo ou no outro. Se você cai num grupo uma doença muito indolente, você pode ter uma tranquilidade muito maior de acompanhar o paciente se você pega e tem uma expressão, por exemplo, alta de HIP3 e IDH selvagem. Aí você tem que prestar muito mais atenção na progressão desse paciente, porque, de fato, o prognóstico dele é muito pior.
E uma outra coisa que hoje está muito em voga é do wait and see, né? Que você tem alguns tipos de tumores em glioma, e a gente também estava falando de câncer reto, que é melhor você esperar para tratar ou para fazer a ressecção do que fazer logo de cara. Então, se a gente consegue entender melhor quais são os prognósticos desses grupos, você consegue acertar ou ajustar melhor o quanto que o médico é tendente a fazer uma intervenção, o quanto ele vai segurar a mão e acompanhar esse paciente, né? Então, esta é a primeira fase. Agora, mostrando que RIP3, de fato, é importante para aumentar a sensibilidade, né, com os nossos ensaios que a gente vai fazer agora em vivo, mostrando se ele está na raiz causal, aí sim a gente pode pensar em terapias mais focais. E a minha aluna de doutorado, que acabou de defender, né, tem estudado formas de modular, entender melhor como que faz a modulação da expressão de RIP3 em diferentes situações. Então, talvez, né, não para glioma, mas para os outros tumores, se a gente conseguir fazer justamente essa combinação que foi mostrada experimentalmente, que é você, antes de dar quimioterapia, que doxorubicina é uma quimioterapia já utilizada, você aumentar os níveis de expressão de RIP3 ou de MLKL, talvez você consiga ter uma terapia tradicional, convencional, muito mais efetiva, né? Então, nesse sentido, a gente entender se a expressão diferencial de RIP3 está na causa da raiz da diferença da progressão, a gente vai poder ver se a gente consegue modular a expressão ou subtrair a expressão para poder aí ter uma terapia mais efetiva. Bacana, entendi. Então, assim, vai precisar ainda dos ensaios em vivo para poder direcionar quimicamente. Isso. Acho que como marcador é importante para o médico sim, conseguir melhorar o acompanhamento do paciente e tomar algumas decisões, mas também a gente quer fazer isso, né? A gente tem criado modelos de células de glioma de baixo grau e de glioblastoma, expressão diferentes níveis de RIP3 e MLKL, e agora a gente vai começar a colocar nos camundongos para ver se a gente consegue ver progressões diferentes, né? Acho que com o Martim, e talvez a pergunta dele vá nesse sentido, não sei, mas a gente quer entender o porquê que nos gliomas essa correlação se inverte, e se isso tem a ver com infiltração imune, com a angiogênese e marcadores nesse sentido. Faz todo sentido com o microambiente do glioblastoma, né? Do glioma em geral. Sim. Faz. Tá bem, obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, Gabriela. Muito bem, Martim estava com a mão levantada em seguida, a Gabriela. Maravilha, então. Bom, Ricardo, fantástico, né? Eu já tinha visto esses teus dados aí da primeira parte lá naquele evento, estão realmente belíssimos. E esses da última parte aí também, a gente tinha conversado um pouquinho, mas não tinha visto essas últimas, né? Todo esse último pedaço, está muito interessante. Me parece que tem um caminho aí bem legal, e acho que segue essa tendência mesmo, né? De separando, né, esses diferentes subgrupos aí e encontrar quem tem um prognóstico melhor. Eu acho que vocês têm um caminho bem interessante aí. A pergunta que eu queria te fazer nem era com relação a isso, não, embora essa história me interesse muito e a gente já conversou sobre isso bastante lá atrás. É mais com relação à epidermólise mesmo, né, que o projeto está mais começando, a gente até trocou uma figurinha já. Sim. E dentro das duas soluções aí que vocês estão propondo, né, dos PETs de pele, digamos, e a outra, né, desse bio, enfim, qualquer coisa que vocês possam, né, passar. Se vocês estão pensando em alguma coisa que impacte lesões internas, né, que também é outra questão que essas crianças têm, né, todo o trato gastrointestinal enfim, é super complicado e é muito mais difícil de aceder, né, difícil de resolver, a não ser que você faça uma coisa sistêmica, que tem um pessoal tentando, às vezes, mesenquimal, porque aí migra para o local da lesão, etc., né? Claro que já é um super ganho qualquer coisa que você puder fazer, né, na interface aqui, né, na pele, etc. Mas queria mais um exercício teu, se vocês já pensaram em alguma coisa
que seria um caminho para as lesões, né, que não são de pele exclusivamente. O ideal seria a gente conseguir atingir os progenitores, né? E aí, né, a pele que fosse sendo renovada já tivesse aí a expressão funcional do colágeno. Eu acho que a gente vai depender muito, Martim, da evolução dos vetores de entrega em vivo. Acho que tem vários estudos excepcionais trabalhando aí com os diferentes AAVs. A gente tem algumas partículas, virus-like particles, né, os VLPs. Os VLPs acho que super interessante, né? Vocês já estão... Super interessante, muito mais seguros, né? Porque você não carrega nenhum DNA exógeno, né? Só a própria ferramenta. Os AAVs agora entraram meio que na polêmica aí, se tem inserção, se tem, né, tem aquele relato de carcinoma hepático aí, gente. Pois é. E eu acho que vai depender muito da eficiência desses vetores, né? Ou qualquer que seja ele, viral, não viral, da entrega em si, e uma entrega endereçada, né? Acho que a gente tem muito ainda para evoluir nesse campo de conseguir criar mecanismos de você fazer o endereçamento para o CEP correto, né? Eu acho que, assim, existe uma possibilidade que, ao passar esses ungüentos na pele, a gente consiga fazer com que esse Sendai que a gente escolheu, o VLP, percole e atinja algumas células-tronco e tem algum efeito aí. Mas o que a gente vê nos pacientes que foram transplantados com os PETs de pele é que há uma melhora do quadro geral, inclusive das lesões internas, né? Tem um efeito indireto, né? Obviamente não é porque você corrigiu o colágeno, depositou mais colágeno internamente, mas ao reduzir estas barreiras e desinflama um pouco, né? Faz todo... Desinflama, tem menos infecção, então o quadro geral do paciente melhora. Então, a gente, como a gente está fazendo protótipos, a gente quer ir dando passos pequenos, mas já usados, né? Mas, de fato, esta questão de você entregar direto na pele, ela é tanto quanto complexa, né? Porque a gente vai ter que fazer vários estudos, inclusive se você não cria imunidade contra essas ferramentas, e ela perde a eficácia, né? Então a gente vai ter muito chão pela frente, né? Mas mudando o sorotipo, né? Legal, cara. Bacana aí, tá super bonito. Parabéns de novo. Obrigado. Muito bem. Hélio estava na sequência. Hélio, bom dia. Ok. Queria agradecer, Ricardo, pela conferência, muito boa. O programa Oncobiologia hoje está sendo prestigiado pela sua conferência, e essa conferência é muito bacana. E o desenvolvimento que vocês já fizeram nessa área de correção na anemia falciforme in vitro tem trazido possibilidades, né, de que a gente realmente avance para um estudo clínico. A minha pergunta tem a ver, como eu não acompanho muito essa literatura, a minha pergunta tem a ver com a questão da coexistência de células-tronco hematopoéticas corrigidas versus não corrigidas para resultado final, né, do fenótipo, expressão de doença ou não expressão de doença. Isso. Então, acho que tem vários aspectos dessa discussão, né? Mas eu acho que já é bem estabelecido que quando você faz o transplante de células hematopoéticas halogênicas, né? E você tem um quimerismo, as células restantes do paciente, elas não atrapalham demais os níveis aí, né? Eu acho que você tem uma porcentagem mínima de células que você precisa ter para fazer a regressão aí, da doença. Mas mais do que isso, é a questão da porcentagem dos alelos na população, né? Porque a gente sabe que a população não precisa ter 2 alelos, né? Ela basta ter um alelo e algum nível de expressão para aquela hemácia não falcizar, né? Então,
E a gente sabe isso, por exemplo, que 50% é um nível super seguro, porque todos os pacientes que têm um alelo mutado e o outro saudável são carreadores da doença, mas não desenvolvem doença, a não ser em situações muito extremas, né? Então, se calculou que você precisa ter 15% de células corrigidas para que você tenha um impacto importante na doença. Isso por diferentes grupos aí que trabalham na área há algum tempo, né? Então, se a gente conseguir colocar essas células numa proporção dessa, se imagina que isso vai ser efetivo. Tem uma outra coisa, é que você, ao corrigir o gene da beta-globina, ele não tem um impacto na maquinaria de sobrevivência dessa célula. Mas a meia-vida de uma hemácia que falsiza, ela é muito menor. Então, o que parece ser é que, apesar de você ter um quimerismo menor na medula óssea, por exemplo, das células-tronco, quando você olha na periferia dos pacientes, grande parte das hemácias maduras desse paciente são hemácias corrigidas, porque as outras que eram defeituosas, elas têm um turnover muito mais rápido. Então, com o tempo, você acaba tendo um nível de quimerismo periférico muito maior do que seu quimerismo na medula óssea. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Imagina. Ricardo, eu queria agradecer enormemente aí pela sua excelente palestra. Ela ficará disponível de forma limitada, né, no YouTube, via link. Então, como a gente tinha planejado em conversa anterior, e foi um prazer, realmente foi muito boa a palestra. Eu fiquei bem satisfeito com a gente ter tido a oportunidade de ouvir hoje. Então, vamos lá. Obrigado. Uma outra oportunidade por aqui ou outro encontro. Ótimo. Obrigado, Robson. Eu queria só falar que a gente é super aberto a colaborações. A gente tem o princípio, né, de tanto buscar parceiros para nos ajudar a melhorar os nossos protocolos, a discutir, debater, fazer alguma coisa, mas também estar disponíveis para ajudar nos projetos dos outros, tá? Então, qualquer coisa em relação à edição gênica ou à biblioteca de CRISPR, a gente está disponível. E eu faço aqui uma chamada. Eu tenho muita dificuldade de fazer meta-análise, a gente já fez todo o levantamento de dados, de papers, a gente fez uma busca inicial e a gente tem material mais do que suficiente para fazer uma meta-análise maravilhosa com esses dados de codeleção e algumas subanálises, né? Eu ainda patino um pouco nas análises estatísticas, nos planos estatísticos, então se tiver alguém que está ouvindo a gente ou que vocês conhecerem que gosta e sabe fazer meta-análise, por favor, nos avise que a gente está buscando um parceiro aí para dar sequência. Se você quiser, manda uma propaganda, assim, uma procura que a gente faz Tá bom. A gente anuncia que nossa mailing atinge mais de 300 pessoas, então a gente pode atingir muito mais do que aqui na palestra. Perfeito. Manda aí, coloca aí que a gente coloca lá. Obrigado. E qualquer outra forma de contato, sugestão, crítica que vocês não se sentiram que queriam me expor aqui publicamente, por favor, me encaminhem por e-mail, que vai ser ótimo. Perfeito. Um abraço. Obrigado, então, gente. Os que ficaram aí até o final, obrigado pela presença.